Mais uma vez, estamos em Malaquias, capítulo 3, no final do capítulo 3, na verdade hoje nós já vamos entrar no capítulo 4, o último capítulo de Malaquias, mas o início do capítulo 4 é uma continuação dessa sexta e última controvérsia, dessa discussão, desse diálogo entre Deus e seu povo. Então, nós já temos algumas aulas falando sobre isso, sobre essa acusação, é uma calúnia, é uma acusação contra Deus. Não é errado questionar, não é errado falar com Deus que você não entende porque as coisas são assim, mas essa acusação, essa forma de questionar Deus era duvidar da justiça de Deus, do caráter de Deus. Então, quando eles falam assim, os arrogantes, os que são presunçosos, os que praticam o mal, eles que saem bem, não vale a pena servir a Deus. Os que fazem o mal têm mais galardão, têm mais recompensa do que os que servem a Deus. Então, foi uma calúnia, foi uma dúvida, duvidar do caráter de Deus. E Deus não iniciou, como nas outras controvérsias, já dando uma resposta. Em todas as outras controvérsias, o povo fala uma coisa, ou Deus fala uma coisa, e o povo responde com uma dúvida, com uma pergunta, e Deus já respondia. Aqui não. Nessa última, Deus deu o exemplo de quem estava servindo a Deus sem pensar em recompensa, sem ficar olhando, mas os outros se saem melhor. Ele simplesmente deu o exemplo, mas depois ele responde. Nós vamos ver a resposta de Deus, que começa, ele já tinha falado a respeito desse grupo que temia Deus, que servia a Deus de coração, que amava a Deus, sem pensar em o que nós estamos ganhando com isso, qual a nossa vantagem, vale a pena ou não servir a Deus. Então Deus deu como resposta, ele apontou para esse grupo que não estava duvidando de Deus, mesmo que eles estivessem enfrentando a mesma situação dos outros. Então vamos mais uma vez pedir a ajuda de Deus, porque somente com a ajuda dele é que nós podemos entender. Nós queremos não ter lógica, interpretação, nós queremos ter entendimento do coração de Deus, queremos entender o que Deus está falando e por quê. Às vezes nós pegamos uma resposta de Deus e interpretamos a nossa maneira, como se a gente estivesse dando retrucando, dando uma patada, dando uma resposta até mal criada, alguma coisa assim. Às vezes nós atribuímos a Deus esse tipo de reação, e nós precisamos realmente ir mais fundo para entender o que Deus estava querendo dizer. Quando ele ouviu essa acusação, qual foi a resposta íntima dele, e como nós podemos entender o tom, como nós podemos entender o coração de Deus quando ele respondeu. É isso que nós queremos, que o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, que conhece o coração de Deus, nós queremos realmente ter a ajuda dele para entender isso, que é muito mais importante do que só ver as palavras em si. Senhor, nós sabemos que o Senhor é muito acima, os teus pensamentos estão muito acima dos nossos, a tua maneira de pensar, teu coração é muito mais amplo, é muito mais cheio de compaixão, mas também de justiça, de retidão, de um caráter perfeito. O Senhor tem tantas coisas acima da nossa maneira de ser, de pensar, que para nós é difícil às vezes sondar
E essa aqui é uma revelação que o Senhor deu para um profeta naquela época, então também faz parte da tua palavra, são palavras inspiradas, mas precisamos ir além das palavras e compreender um pouco mais daquilo que o Senhor é. E pedimos a tua ajuda porque sabemos que sozinhos nós não somos capazes. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Nós vamos olhar o que o Senhor respondeu, o que o Senhor mostrou sobre o dia do Senhor. E nós queremos entender isso porque é um assunto tão importante e tão pertinente para nós. Nessa época, 2.500 anos, 2.400 anos atrás, o Senhor já estava mostrando sobre o dia do Senhor, mas hoje isso está muito mais próximo. Então, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a enxergar e ajuda-nos a sentir o teu coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos a acusação, vimos como Deus respondeu, vimos que tinha um grupo que temia ao Senhor, que amava ao Senhor, que queria ser fiel a Ele. Eles estavam enfrentando a mesma situação adversa, todos estavam sentindo. Fazia 100 anos que o povo tinha voltado do cativeiro e muita coisa não estava acontecendo, as promessas não tinham acontecido, não tinham se cumprido ainda. Então eles tinham essas perguntas, mas alguns duvidaram da natureza de Deus e outros se fortaleciam, conversavam uns com os outros. Olha que modelo de reunião. Não era uma reunião para ouvir alguém pregar, era uma reunião de discussão. Eles falavam uns aos outros e o jeito que eles falaram fez Deus ouvir e tomar nota. E Deus ainda deu uma grande promessa, falou assim: eles serão meus, minha possessão particular. Então Deus está procurando, Deus está investindo, Deus está procurando nos conquistar desde o início. Ele quer essa propriedade, esse tesouro, essas joias que fazem parte da coroa dele. Imagine assim, Deus se revelado na sua glória, mas a sua glória inclui o ser humano falho e cheio de defeitos, mas Deus quer que nós façamos parte. A noiva do Cordeiro, a noiva do Filho de Deus é a humanidade. Então, como isso é tremendo, como isso faz a gente pensar sobre os caminhos de Deus e procurar entendê-lo mais. Mas agora, então, o último versículo de Malaquias 3, Malaquias 3:18. Então, ele fala, né, que esse grupo vai ser o tesouro especial dele. Ele fala, que ele já fala no versículo 17, naquele dia que prepararei. E uma outra tradução, assim, naquele dia em que eu agirei. Então, nós temos aqui uma situação, assim, Deus está se referindo a um dia que Ele está preparando, e Ele vai chamar esse dia do dia do Senhor, né? É o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 4 começa dizendo: aquele dia vem, o dia que está para vir. Então Deus está preparando um dia, e é chamado dia do Senhor, porque é o dia em que Deus vai agir. Isso não significa que Deus não age agora, que não chegou o dia do Senhor ainda. Mas Deus não intervém da mesma maneira. Deus não está governando como Ele vai governar. Então, precisamos entender a diferença. Claro que Deus nunca deixou de ser soberano. Deus nunca deixou de ter todas as coisas nas mãos dele. Ele pode intervir, ele poderia acabar com tudo de uma vez, poderia ter feito isso antes, poderia fazer isso hoje. Em qualquer momento, Deus pode intervir e fazer para prevalecer a sua vontade. Deus não está
enfraquecido, Deus não é refém, Deus nunca foi derrotado, mas nós sabemos, por tantos e tantos outros textos, que é o Deus deste século, recebeu o mandato do homem que pecou, do homem que recebeu de Deus, com o pecado do homem, com nossas decisões diariamente, o homem entrega o poder a Satanás. E Deus está esperando. Então, vai ter um dia, Deus fala assim, esse grupo, as pessoas que são fiéis a Ele, o grande teste, a grande preparação é esse grupo, o povo de Deus, aqueles que pertencem a Ele, sejam de Israel, sejam das nações. O grande teste, Deus está preparando um povo que vai ser sua propriedade, sua glória. Deus vai ser engrandecido porque Ele venceu o coração, não de todos os homens, mas o coração de alguns pertencerá a Deus. E Jesus vai voltar para receber, para ser glorificado nesse grupo que é a sua possessão especial. E é isso que Deus está esperando, é isso que Deus está preparando, é isso que Deus está trabalhando. A gente olha para o mundo e não parece, nem no mundo em geral, as coisas não estão melhorando, e nem mesmo nas igrejas, tantas igrejas divididas, tantas coisas diferentes, nós não enxergamos. Mas Deus está preparando, Deus está trabalhando, Deus não está perdido, Deus não está sendo derrotado. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo e Ele está preparando um povo, está preparando indivíduos, mas também coletividades. Mas não coletividades grandes, nações. Israel, Deus tem um propósito para Israel, mas a nação de Israel não representa ainda a possessão especial de Deus na terra. Eles não conquistaram, eles não entraram na plenitude disso ainda. A igreja também não. A igreja, as igrejas, tantas igrejas, olhando assim no geral, Deus não está governando a igreja como Ele deseja governar. Ele não encontrou esse povo que ele encontrou, mas não é essa manifestação, essa expressão que nós enxergamos. Então, Deus está preparando. Nós não sabemos como, nós não enxergamos muitas vezes, mas Deus está preparando e que Deus permita que eu e você façamos parte disso. Nós não podemos falar isso de uma forma leviana. Claro que eu faço parte, não é bem assim, mas Deus deseja, e se o nosso coração estiver aberto, Ele pode trabalhar em nós e alcançar. Então, Deus está prometendo que vai chegar um dia que Ele está preparando e que nesse dia esse grupo de pessoas, essas pessoas que temem a Deus, essas pessoas que amam a Deus, essas pessoas que não estão achando que não vale a pena servir a Deus porque nós não estamos recebendo um destaque, nós não estamos sendo evidenciados como sempre abençoados. Nós temos evidência das bênçãos de Deus, nós podemos falar, olha, Deus respondeu minhas orações. A gente pode olhar para Israel e ver quantas coisas que Deus deu para Israel já, para a igreja. Nós podemos ver sinais das bênçãos de Deus, mas ainda nós podemos dizer que as mesmas coisas que acontecem àqueles que não temem a Deus, acontecem a nós, ou a outros que são servos de Deus. Não tem uma diferenciação. Então, no versículo 18, olha o que diz Malaquias 3:18. Então, que então é esse? Naquele dia, não agora. Então, porque Deus está falando assim, estou preparando um dia. Vamos lembrar que a controvérsia o povo está dizendo, não vale a pena servir a Deus, porque e olha o que fala no versículo 15,
Malaquias 3,15. Nós reputamos por bem-aventurados. Lembra como Jesus? Quem é bem-aventurado? Aos olhos de Deus, que Jesus falou. Mas aqui, essas pessoas que são do povo de Deus, do povo escolhido, eles estão chegando à conclusão, e muita gente na igreja, a gente ficaria assustado de ver quantas pessoas hoje na igreja não usam não falam de uma forma tão explícita, mas isso que eles colocaram aqui, muita gente pensa, não vale a pena ser muito humilde, não vale a pena ser muito esperar em Deus, não tomar a frente, não se defender, não lutar para conquistar. As pessoas vão atrás dos sonhos. Nós cantamos na igreja que Deus vai me dar meus sonhos, e Deus vai realizar meus desejos, e tem textos que falam assim, mas nós tiramos do contexto. E o que eles estão falando nesse versículo 15, eles estão dizendo, são mais bem-aventurados os arrogantes, os soberbos, os que vão para cima, os que querem conquistar os lugares mais altos, os que usam armas humanas para conseguir vencer, os que pisam nos outros. É muito sério isso. Como falei, as pessoas geralmente, alguns até falam explicitamente, mas geralmente na igreja não se fala assim, mas é o pensamento. Eu não posso, assim, eu me submeto a Deus, mas Deus ajuda quem toma iniciativa. As pessoas têm que lutar, eu tenho que ir atrás do meu sonho, eu tenho que conquistar, a minha igreja tem que ser maior, o meu ministério tem que ser mais forte. Então, nós olhamos para aqueles, né, quem são nossos heróis, quem são as pessoas que nós consideramos como os vencedores na vida. E na igreja, muitas vezes, nosso critério é a mesma coisa daqueles que estão conquistando na política, nos negócios, nas diversas áreas da vida humana. Quem que quem que vence? Aqueles que têm ambição, aqueles que correm atrás, aqueles que lutam para ganhar dinheiro, aqueles que não ficam passivos. Então eles estão dizendo assim, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade, ou seja, aqueles que são corruptos, aqueles que são desonestos, aqueles que mentem, aqueles que não pagam os impostos, aqueles que fazem as coisas de uma forma ilícita. Eles certamente prosperam. E até os que tentam ao Senhor, aqueles que vão assim avançando, Deus falou para não fazer, mas eu faço, e Deus não faz nada, eles escapam, Deus não faz nada. Essa foi a controvérsia. Então agora vamos para o versículo 18. Deus está dizendo, vai chegar um dia. Eu até coloquei aqui, qual que é a resposta de Deus? Lembra? Imediatamente, no primeiro, no versículo 16, Deus não responde já imediatamente a controvérsia, a acusação. Ele fala assim, ele mostra o exemplo daqueles que não pensam assim, que são diferentes, e ele fala, esses são os que me agradam, e eles vão ser minha possessão peculiar. Esse é o galardão. Não tem nada melhor do que Deus nos considerar como a propriedade especial, particular, algo diferenciado. Ele considera aqueles que o amam, que o servem sem segundas intenções, é nesses que ele tem prazer. E esse é o nosso prazer, de dar prazer para Deus. Então, esse é o galardão. Mas depois de falar sobre isso, Deus então responde. Ele responde à acusação. Ele falou assim, vocês acham que os soberbos prosperam. Vocês acham que vale mais a pena ir atrás do lucro, ir atrás da exaltação, se virar, buscar seus próprios interesses. Vocês acham que isso vale mais a pena do que
sofrer perdas, do que ficar esperando, do que ficar servindo a Deus e nunca acontece nada. Então Deus está falando assim, agora é assim. Primeiro ponto nosso aqui atualmente, de fato, que Deus está falando assim, no futuro, no dia do Senhor, quando chegar o dia do Senhor, vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, se Deus está dizendo que no dia do Senhor, aí é que vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto, então Deus está falando, eu estou tirando uma conclusão. Ele está dizendo, hoje não há distinção. Agora eu preciso qualificar essa frase, porque é claro que é para ter distinção, existe uma diferença, Deus quer que haja diferença. Deus falou várias vezes, né, nas Escrituras, ele deixa claro que é para ter uma diferença. Mas qual a diferença que tem hoje entre o justo e o injusto? Não é a diferença de que para o justo vai tudo bem, ele prospera, ele ganha, ele é reconhecido, ele é aplaudido, ele é exaltado, ele sempre está por cima. Tem gente até hoje que prega isso na igreja, quem tem fé não fica doente, quem tem fé não sofre problemas financeiros, quem é de Deus é sempre cabeça e não a cauda. Tem muita gente que cita e tem versículos que falam sobre isso. Mas Deus está dizendo, hoje essa não é a distinção entre o justo e o injusto. Jesus falou sobre isso, né? Quando vieram falar com ele sobre uma torre que caiu e matou várias pessoas, eles comentaram com Jesus, e Jesus falou assim, vocês acham que quem morreu naquela tragédia, quem morreu ali, você acha que foi só os injustos? Você não tem diferença. Quando acontece um terremoto, quando um avião cai, quando houve aquele ataque no 11 de setembro, e as torres caíram em Nova York, e assim você pode, né, quando Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro, quando Israel matou na guerra muitos palestinos, vocês acham que só os injustos, só os perversos, só os que não temem a Deus é que morrem, que sofrem? E por ali vai, quem é doente, quem morre, uma criança, um tiro perdido, uma bala perdida no Rio de Janeiro mata alguém, vocês acham que isso só vai alcançar pessoas injustas? Não tem essa distinção. Agora, outra qualificação, não significa que Deus não possa proteger. Não significa que existe de fato muitos testemunhos de pessoas que passaram por situações de perigo e Deus preservou sua vida. Isso acontece, Deus tem planos específicos, Deus age de forma, nós não podemos colocar regras, nós não podemos dizer assim, Deus nunca protege ninguém, Deus nunca poupa ninguém. Tem muitos exemplos de situações em que Deus realmente, alguém ia pegar um voo e não pegou, e se tivesse entrado naquele avião, alguma coisa terrível ia acontecer. Tem muitos exemplos de pessoas que foram preservadas, mas a regra geral, a situação geral é que Deus não faz uma distinção entre justos e injustos, porque essa é a controvérsia. Eles estavam dizendo, não vale a pena servir a Deus, porque os piores prosperam, os que afrontam Deus prosperam e se saem bem, vão além dos limites que Deus deu, e Deus mesmo assim não faz nada. É como quando a lei não pune,
né, a chamada impunidade. Então, aumenta mais o crime, aumenta mais a corrupção, ou mesmo numa família, os pais não tomam posição contra aquilo que é feito de errado, então todo mundo fica tudo liberado e faz o mal. Então essa é a acusação. Deus não faz nada, Deus está deixando solto, Deus está permitindo que as coisas aconteçam e Deus não intervém, Deus não mostra. Mais uma vez, assim como Deus preserva, às vezes existem casos específicos em que Deus protegeu, existem casos específicos em que todos nós passamos por circunstâncias em que muitas vezes nós pensamos, só foi Deus que me protegeu. Se não fosse Deus, eu teria alguma coisa terrível teria acontecido. Então, existem situações que Deus salva, mas muitas e muitas situações nós podemos dizer não houve uma distinção. Outra coisa que acontece, os ímpios, os injustos, os cruéis, os tiranos prosperam, né? Pessoas que acumulam riquezas, fortunas de forma desonesta e Deus não faz nada. Às vezes Deus faz. Às vezes uma pessoa que age sem temor de Deus, fazendo coisas muito injustas, às vezes o juízo de Deus vem para aquela pessoa no tempo presente. Então, existem situações em que Deus faz, mas existem muitas e muitas situações em que Deus não faz. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender quando Deus fala, eu estou preparando um dia. Naquele dia que eu estou preparando, que nós chamamos, o que é aquele dia? Aquele dia é a vinda de Jesus. É o dia da sua vinda. A Bíblia chama, né, o dia do juízo final. Mas nós não devemos olhar, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é o dia em que Deus vai agir. É o dia em que Deus vai colocar os pingos nos is. Jesus falou no final de Mateus 16, ele falou assim, o Filho do Homem virá com a glória de Deus, com os anjos dos céus, e ele vai retribuir a cada homem, a cada pessoa, de acordo com as suas obras. Então, hoje nós não temos essa retribuição. E essa era a acusação dessas pessoas que falavam assim, não adianta servir a Deus porque ele não retribui, ele não dá prêmio para quem o serve. Nós sabemos que tem um prêmio, mas não é esse prêmio que eles estavam querendo. Tem o prêmio da comunhão com Deus, tem o prêmio de estar na vontade de Deus, de agradar a Deus, de sentir o seu amor, de viver dentro de uma relação em que Deus realmente protege de acordo com o plano dele. Mas nós não temos essa manifestação visível de quem é aprovado por Deus e quem não é. Tanto é que nós olhamos até dentro da igreja, vemos pessoas, muitas vezes nós temos tido tantos exemplos de escândalos praticados há anos por homens com ministério, homens de liderança na igreja, e Deus estava usando. Às vezes a pessoa era usada em cura, às vezes ensinava coisas preciosas, as coisas assim, aparentemente Deus estava abençoando, e depois você vai descobrir aquela pessoa não estava andando em pureza com Deus. Então nós chegamos à conclusão, você não pode olhar, Jesus falou, você pode olhar os frutos, mas o que eram os frutos? Jesus disse, pelos frutos você vai conhecer. Então o que eu quero dizer? Não há distinção hoje entre justos e injustos, no sentido de sempre o justo prospera, ou sempre o justo é protegido de doenças, ou de catástrofes, de tragédias na família. Nós não podemos dizer isso. Esse tipo de distinção não existe. Deus está falando assim, um dia
vai ter. Naquele dia, vocês vão saber quem realmente estava servindo a Deus, não buscando, não é aqueles que o povo às vezes falava assim, nós estamos dando sacrifícios, nós estamos fazendo tudo certo, como é que nós não estamos te honrando? O livro de Malaquias é cheio dessas controvérsias, e Deus está mostrando que quando Ele fizer a distinção entre quem ama a Deus de verdade e quem não ama, quem serviu durante o período de teste, é durante o período de teste que Deus vai mostrar quem realmente é dele ou não. Não é por essas coisas aparentes e imediatas, mas um dia vai ficar. Deus está dizendo, eu vou mostrar quem me servia, me servia no tempo em que ninguém achava que valia a pena servir, e quem, às vezes, tinha pessoas, pode ter pessoas que fazem tudo certo, mas estão em busca de um galardão, estão em busca de uma bênção, estão em busca de uma retribuição imediata, não porque amam a Deus. Então, naquele dia vai ter uma manifestação. Agora, hoje, qual é a diferença? Quantas vezes Deus repreendia os sacerdotes, os líderes do povo de Israel, porque eles não ensinavam, não faziam distinção. Então, existe uma distinção que é para ser feita agora. Não é essa distinção de galardão, de retribuição, de recompensa. É uma distinção entre o puro e o impuro. Deus falava com os sacerdotes, vocês precisam ensinar as pessoas a fazer uma distinção entre o que é puro para Deus e aquilo que não é. Entre aquilo que Deus realmente deseja e o que não é. Aqui em Malaquias, Deus falou duro com os sacerdotes no capítulo 2, porque ele falou assim, Malaquias 2, versículos 5, 6, 7, né? Ele estava falando no versículo 7, né? Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque é para existir uma distinção entre o justo e o injusto, não pela prosperidade, não pela recompensa, mas pelo tipo de vida, pelo tipo de coração. Enquanto as pessoas estão idolatrando, servindo outros deuses, enquanto as pessoas estão servindo a si mesmos, enquanto as pessoas estão sem fazer nenhuma distinção entre o que agrada a Deus e o que não agrada, para ter realmente uma distinção forte. Deixa eu ler em Ezequiel, acho que é 22, um dos lugares onde ele fala sobre isso, só para a gente firmar essa ideia de que as pessoas precisam fazer uma distinção certa entre o certo e o errado. Ezequiel 22, versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Isso é só um dos exemplos de vários que Deus fala. Depois tem aquele lugar que, acho que é Isaías 51, que ele fala assim, que é para sair da Babilônia, sair da impureza, sai dela, né? Em 2 Coríntios 6, Paulo repete isso, dizendo que é para a gente não ter aliança com jugo desigual, não ter aliança com o impuro, não misturar. Esdras e Neemias falaram sobre casamentos. Então tem tantos lugares em que Deus fala assim, tem que existir uma diferença. Essa diferença é no modo de viver, essa diferença é na maneira de servir a Deus, de procurar estar em aliança com Ele.
mas não é uma diferença necessariamente naquilo que vai acontecer com cada um nessas situações. E vamos ver em Daniel 12, onde ele mostra que até o fim, é interessante que Daniel 12 fala sobre isso, em Apocalipse 22, entre os últimos versículos do Apocalipse, do último livro na Bíblia, ele fala algo assim, Daniel 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Ele está falando sobre tribulação, sofrimento, tempos em que o povo de Deus, já vamos falar sobre esse aspecto, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Apocalipse 22, se você quiser conferir lá, fala assim que os justos vão se purificar mais, e os ímpios vão se sujar mais. Então, ao mesmo tempo que as coisas estão piorando e que a sociedade em geral está perdendo seus padrões, seus critérios, vai existir e já existem pessoas que estão se purificando. Então, essa distinção precisa ter. Deus quer que faça diferença. Jesus falou sobre o joio e o trigo, que a separação final só vai acontecer no fim. Mas ele está dizendo, então vai ter o dia do Senhor em que vai ficar manifesto, vai ficar visível. Nós olhamos uns para os outros e podemos até achar que tem pessoas que são tão justas, tão santificadas, tão dedicadas a Deus, e às vezes não são. Então, para nós ainda não fica clara essa distinção. Não é uma coisa visível. E Deus está falando, então, que no dia do Senhor, vai haver uma separação e Deus vai mostrar quem é e quem não é. Ok. Então, esse é o primeiro ponto que faz parte da resposta de Deus para essa controvérsia, para essa acusação. Vai ter uma diferença, para ter uma diferença agora no estilo de vida, no coração, nas práticas das coisas, mas no resultado, na premiação, naquilo que acontece na nossa vida, não tem uma diferença entre justos e injustos. Então, agora continuando, a sequência aqui mudou de capítulo aqui na nossa Bíblia, mas não é uma continuação. Capítulo 4, versículo 1. Certamente aquele dia vem. Então aqui ele está dizendo que Deus está preparando um dia, naquele dia vai ter uma distinção, aquele dia vai resolver essas questões que estão sendo levantadas sobre a justiça de Deus. E aí ele fala, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os... Quem? Todos os soberbos. Olha, ele usa a palavra que eles usaram. Os soberbos saem bem. O que é o soberbo? O soberbo é justamente aquele que vai para frente. É lógico que existe não estou dizendo que não existe uma virtude em pessoas que têm iniciativa, que criam coisas, inventam coisas, empreendedores que começam negócios, mas infelizmente nosso coração foi infectado com essa independência desde o Jardim do Éden, que nós queremos ser autossuficientes, e essa soberba do homem, essa independência que ficou muito evidenciada assim naquela história do navio Titanic, né, que eles construíram um navio que faz assim, que nem Deus poderia afundar. Então esse espírito do homem, né, alguns astronautas, dos primeiros astronautas, né, na década de 1960, né, tinha aquela corrida espacial,
E alguns astronautas que não conheciam a Deus, que não reconheciam a Deus, eles chegaram até a colocar assim: nós fomos para o espaço, nós entramos no espaço e nós não vimos Deus lá. Então, esse espírito do homem de conquistar, de conseguir, de ter supremacia, de inventar poderio militar, e nós encontramos isso em nações que têm uma tradição cristã, como Estados Unidos, como o próprio Israel hoje. Muitas vezes isso vai infectando, isso vai criando dentro deles essa soberba, esse entendimento de que nós podemos fazer qualquer coisa, nós somos invencíveis, nós temos capacidade, nós temos tecnologia, e cada vez mais as tecnologias são impressionantes. Né? A própria inteligência artificial, mas todas as coisas que eles têm inventado, drones e maneiras de defesa, domo de ferro, tantas invenções que os homens têm feito e que podem levar o homem, às vezes, como eu falei, às vezes até de nações que nós temos costume de pensar assim, são nações, Deus está do lado deles, Deus tá junto com eles, né? Todos os impérios caíram, o Império Britânico, a Grã-Bretanha era uma nação cristã, né? Então isso vai infectando. Então os soberbos, todos os soberbos, justamente as duas palavras que eles usaram em Malaquias 3,15, os soberbos e os que praticam o mal, né? Eles usaram duas expressões para dizer essas pessoas saem bem. E Deus está falando em Malaquias 4,1 que não agora necessariamente. Deus pode julgar, Deus pode derrubar impérios, Deus pode derrubar tiranos, Deus pode julgar grupos terroristas, Deus pode, né? Acontecem coisas, mas a separação, a manifestação de Deus, a justiça verdadeira vai acontecer somente no dia do Senhor. Aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, que vocês estão achando que saem bem, que prosperam, que Deus não está fazendo nada, todos esses serão como restolho, como palha. Assim, o fogo consome no instante. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Ok. Então, vamos parar um pouquinho aqui para a gente falar um pouco sobre isso. É claro que eu não vou tentar entrar em todas as passagens que falam sobre o dia do Senhor, é um assunto muito grande, escatologia, etc. Eu só quero abordar dentro do contexto aqui de Malaquias. Então, primeira coisa que eu quero fazer é lembrar que houve uma outra controvérsia, a quarta controvérsia, que começou no capítulo 2, versículo 17, que a acusação, o questionamento era muito semelhante. Vamos ler de novo, Malaquias 2,17. Enfadais, vocês cansam o Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais, em que o enfadamos? Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bem aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Então, quando você pergunta para Deus, por que tal pessoa, tal empresa, tal país, tal governante, por que ele prospera? Ok, você pode perguntar isso. O salmista perguntava, muita gente perguntava para Deus. Mas quando você fala, nós consideramos como bem-aventurados, como nessa sexta, ou quando na quarta eles falaram assim, é dessas pessoas que Deus se agrada. Então você está questionando, não só questionando, você está acusando Deus de ser injusto. Você está dizendo, Deus gosta dessas pessoas que
não têm muita piedade dos outros, dessas pessoas que ficam por cima, dessas pessoas que tomam decisões drásticas, que são duras contra quem é contra eles. Enfim, você pode achar essas pessoas são enviadas por Deus, essas pessoas são abençoadas por Deus. Você está caluniando Deus. Você está dizendo para Deus que Ele está agindo de forma injusta. Então, eu quero comparar essas duas controvérsias e a resposta. Nós já estudamos Malaquias 3, né, porque essa quarta controvérsia começa em 2,17 e continua no capítulo 3. Então, vocês lembram que Malaquias 3, os primeiros 5 versículos, Malaquias 3, fala exatamente sobre o dia do Senhor. Porque quando também eles fizeram aquela controvérsia, eles acusaram Deus e Deus falou assim, bom, sabe qual é a resposta? Eu vou enviar meu mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Então, Deus está falando assim, eu preciso chegar para resolver essa questão. Porque isso que vocês estão falando não vai mudar agora. Essa distinção não vai acontecer agora. Mas eu não vou deixar isso sempre assim. Então, no capítulo 3, de uma forma assim bem forte, né? Porque o capítulo 3, versículo 1, é muito forte. De repente, o Senhor virá ao seu templo. O Senhor vai chegar, o próprio Deus vai chegar. Ele vai colocar ordem. Mas a grande diferença entre o que ele fala no capítulo 3, na quarta disputa, qual que é a resposta de Deus? Deus fala assim, eu vou chegar, mas eu vou chegar onde? Eu vou chegar no meu templo. Nessa última, ele está falando que Deus vai chegar, o dia vai chegar em que Deus virá para a terra, em que Deus vai julgar toda a terra. Então, nós temos, na quarta disputa, Deus fala, eu vou chegar e vou colocar as coisas em ordem. Onde? Na minha casa, no meu templo. E nós estudamos isso, mas eu só quero mostrar a diferença entre o que ele fala no capítulo 3 e o que ele vai falar agora no capítulo 4. No capítulo 3, ele fala assim, eu vou chegar. Vocês estão querendo justiça? Vocês estão querendo que as coisas sejam postas em ordem? Eu vou resolver isso. Eu vou chegar, eu vou mandar meu mensageiro antes, que vai preparar o caminho, mas eu vou chegar. Mas qual é o ponto no capítulo 3? Ele até fala assim, mas vocês querem que eu venha? Vocês querem a minha justiça? Vocês estão cansados com a injustiça? Quanta gente fala assim, ai Senhor, o Senhor poderia vir, o Senhor poderia resolver isso, o Senhor poderia tirar a injustiça da terra, mas Deus fala no capítulo 3, mas cuidado, vocês querem que eu venha, mas vocês mesmos, vocês que estão pedindo justiça, vocês não suportariam se eu viesse hoje. Então Deus está, no capítulo 3, ele está dizendo, o segundo nosso ponto aqui, o dia do Senhor vem primeiro para o seu próprio povo. É o que a gente sempre cita aquele texto em 1 Pedro 4, 17, que é tempo de vir o julgamento de Deus sobre a terra, mas o juízo de Deus, o julgamento de Deus vem primeiro para a sua casa. E se os da casa de Deus praticamente não suportariam, o que há de ser do restante do mundo? Então, nós já estudamos esse texto, não vou voltar a falar assim sobre isso, mas vamos lembrar que para Deus, o que nós queremos? Nós queremos que haja uma diferença. Nós queremos que haja justiça. Nós queremos que quem serve a Deus seja premiado, seja diferenciado. Esses são meus.
Eles têm uma proteção diferente, eles têm um destino diferente, eles têm uma prosperidade diferente. Nós queremos isso, nós queremos que os filhos de Deus sejam diferenciados dos outros, nós queremos que eles tenham privilégios. Mas Deus está falando assim, não funciona assim. Primeiro, porque não é esse o relacionamento que eu quero com o povo. E eu vou falar duas coisas aqui. Uma, que nós não podemos servir a Deus de verdade quando nós buscamos bênçãos, resultados, prosperidade, quando nós queremos que Deus nos abençoe dessa forma imediata e visível. Isso não funciona com Deus. E a segunda coisa que não funciona é se... já teve muitos pregadores famosos que falaram muito sobre o juízo de Deus, sobre o inferno. E eu sei que quando é uma palavra dada por Deus, as pessoas podem mudar. Mas eu quero dizer algo muito, assim, talvez assim, difícil de entender, de aplicar no geral, mas nós não seremos transformados, nós não seremos verdadeiramente povo de Deus, simplesmente porque nós temos medo do inferno, medo do juízo final. E isso faz parte da mensagem, isso faz parte da verdade, que um dia Deus vai julgar todos. E você gostaria de um mundo que não tivesse retribuição para todo o mal que é feito? A gente não gosta de pensar de juízo, de castigo, de inferno, a gente não gosta de pensar sobre isso, pelo menos eu não gosto. Mas eu gostaria de viver num mundo onde todo esse mal que é praticado vai ileso, vai simplesmente assim, não, tudo bem, Deus perdoa, Jesus morreu na cruz, não tem problema. Não, para ter o reino de Deus na terra, precisa ter justiça. Não vai ter reino de Deus se a maldade continua. Se as pessoas continuam achando que podem fazer o mal e que Deus não se importa. Então, é fato que Deus vai julgar. Mas eu gostaria de dizer, eu sei que Deus trabalha de diferentes formas e pode até ser pode ser não, eu sei que tem pessoas que se converteram. Tem aquela mensagem famosa do Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, em que o Espírito Santo agiu sobre aquelas pessoas, e as pessoas sentiam a ira de Deus contra o pecado e puderam se arrepender. Mas eu quero dizer que, de maneira geral, a pessoa não muda de vida simplesmente porque um dia vai ter o inferno, um dia vai ter o juízo final. O medo em si, ele não traz o poder da mudança, ele não conquista. Quando você fala de Jesus voltar e ele vai derrotar os exércitos inimigos, isso é importante saber. É importante saber que aqueles que se levantam como Deus, como fala no Salmo 2, os reis da terra que se exaltam, que se rebelam contra Deus, é importante saber. E é importante dizer isso. O que eu quero dizer assim que o medo, você enfatizar a ira de Deus é uma parte importante da natureza de Deus, é uma parte importante do reino de Deus, de que Deus ele tem ira contra aquilo que corrompe o homem, que desvia o coração do homem, a maldade que tira o coração de crianças e corrompe desde o início, ou que corrompe pessoas adultas ou jovens. Deus tem ira, assim como Deus... Eu imagino que Deus pensa especificamente assim, do mal em si, das doenças, do câncer, das doenças que matam. Um tumor dentro do seu corpo vai crescendo e vai asfixiando e tirando a sua vida. Deus tem ira, Deus vai acabar com o pecado, Ele vai acabar com doenças, Ele vai acabar com maldade. Deus tem ira contra aquilo que corrompe. O que você pensaria de alguém que conscientemente procura
corromper um filho, um irmão, um parente ou alguém que nem é parente, o que você pensa de alguém que faz isso conscientemente levando para o mal? Então Deus tem ira sim contra o pecado, mas você só olhar para a volta de Jesus como o tempo em que ele vai eliminar, aniquilar, matar os ímpios, isso não é uma visão completa, isso não conquista o coração das pessoas, porque Deus, ele quer pessoas que o sirvam por amor e não por medo. Então, essas coisas podem fazer parte, podem contribuir, podem ajudar a pessoa. Assim como, quantas pessoas vão para igrejas, algumas se convertem, outras não, mas quantas pessoas passam a fazer parte de igrejas evangélicas porque querem uma bênção? E Deus pode usar isso pode ser um primeiro passo, mas se a sua vida cristã nunca passa disso, se você nunca vai além ou da bênção ou do medo do inferno, a sua vida, o seu coração não foi conquistado. Você não, assim, Paulo e Moisés chegaram ao ponto de dizer: eu quero tanto a felicidade de Deus que pode riscar até o meu nome do livro da vida. Eles não serviam a Deus para eles ganharem a salvação. Eles serviam a Deus por amor a Deus. É um estágio muito avançado, eu admito, mas o servir a Deus, ele não pode ser em função nem da bênção e nem do medo. Então, quando eles levantaram a quarta controvérsia, acho que Deus até gosta de quem é atirado, de quem é o líder forte, de quem pune o mal. Nós temos muitas figuras na igreja e na política que a igreja exalta, que a igreja acha bonito, acha bom. Isso Deus está falando assim: você quer justiça? Então vai ter um dia em que a justiça será feita, mas antes de colocar o dia do Senhor no mundo, eu vou trazer o dia do Senhor para a igreja. É isso que Malaquias 3 está falando, e como nós já estudamos essa passagem, eu não vou voltar, mas lembre que o que ele fala: vocês vão suportar? Vocês que desejam a minha vinda? Vocês que clamam: eu quero que Jesus venha, que ponha as coisas em ordem, vocês vão suportar? E aí ele fala sobre o fogo, o fundidor, purificador de prata e refinar o ouro. Então, eu sei que Deus sempre usou provações, perseguições. Deus sempre usou na nação de Israel. Ele deixava, no livro de Juízes, vinha midianitas, filisteus, amonitas, sempre tinha algum povo, alguma outra nação, algum povo que não servia a Deus. Ele permitia que essas outras nações fossem um fogo purificador, que eles pudessem agir sobre o seu povo para purificar. Então, quando você lê sobre o dia do Senhor, na Bíblia, nas profecias, muitas vezes o dia do Senhor é visto como o dia em que Deus finalmente vai julgar as nações que foram contra Israel, contra o povo de Deus. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo de Isaías 13, Isaías capítulo 13, que fala sobre o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor naquele contexto histórico? Deus estava falando, a profecia que Deus deu para Isaías era que Deus ia julgar Babilônia, porque Babilônia tinha feito muito mal contra Israel, mas tinha feito mal contra Israel por permissão de Deus. Então Deus permite que nações, e vocês podem aplicar isso nos dias de hoje. Nós temos o que está acontecendo com Israel e o que está acontecendo em outros lugares também, guerras, perseguições. Deus permite, Deus não intervém, Deus não julga os ímpios em primeiro momento, porque Ele está permitindo quando Malaquias 3 fala que antes da vinda de Jesus
para seu templo, vem um mensageiro, e o mensageiro vai ser assim, o tempo do mensageiro é um mistério ali, mas ele fala assim, ele vai se assentar para purificar, quer dizer, é um processo, e esse processo eu acredito que tenha muito a ver, aconteceu muitas vezes na história, mas tem muito a ver com a grande tribulação final, porque nessa grande tribulação final, antes do dia do Senhor, Deus vai dar oportunidade para seu povo e para outros povos também reconhecerem, se humilharem diante de Deus e serem tratados por Ele. Então, antes do dia do Senhor, no capítulo Malaquias 4, aquele dia vem e os ímpios e todos os soberbos, eles vão ser aniquilados, Deus vai tirar, Deus vai remover. Mas lembre, como Malaquias fala em Malaquias 3:2, mas quem suportará? Agora, quem vai suportar é quem passou pelo fogo antes, como Paulo explica em 1 Coríntios 3, que quando você edifica sobre o fundamento inabalável que é Jesus, quando você edifica madeira, feno e palha, ele fala o dia, ele está falando sobre o dia do Senhor, o dia vai revelar se o que você edificou foi madeira, feno ou palha, ou se foi pedras preciosas, ouro, prata, que passam pelo fogo e só brilham mais. Mas a gente não é capaz de produzir pedras preciosas, ouro e prata. Então é o mensageiro que vem para apurar, que vem para purificar, e quando ele purifica, quando ele prepara, aí o dia vem e vem o fogo e a gente não sofre. Mas ele falou assim, se alguém ainda tem madeira, feno e palha, no dia, ele falou assim, a pessoa, ou o grupo, ou a igreja, ou a coletividade, vai sofrer perda, porque vai perder o que construiu. Todavia vai ser salvo como pelo fogo. Então nós temos ali, Paulo está dizendo que vai ter situação em que no grande dia, algumas coisas não passaram pelo fogo ainda. E aí a pessoa pode sofrer perda, mas não perder a salvação, porque está no fundamento. Ok. Então, isso aqui é só para dizer, então, esse aqui não está, eu coloquei aqui porque está em Malaquias 3. Quando, aqui no final, nessa última disputa, nessa sequência, ele não fala sobre esse ponto aqui. Eu estou colocando aqui porque a gente precisa entender. Ele já deu em Malaquias 3 que o dia do Senhor vem antes. E que as pessoas precisam ser apuradas e que precisa passar pelo fogo. Aí então, número 3 aqui, nós temos então 2 tipos de fogo. Na verdade é o mesmo fogo, mas ele vai atuar de uma forma diferente. Que são esses 2 tipos de fogo? 2 operações diferentes. Em Malaquias 3, o fogo refina. O fogo purifica, o fogo produz um resultado maravilhoso, porque em Malaquias 3, versículo 4, fala, o final do versículo 3, fala, então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então Deus vai apurar, Deus vai purificar seu povo de tal maneira que eles vão suportar o fogo. Então, o primeiro tipo de fogo, o primeiro tipo de operação do fogo é um fogo de purificar. É um fogo que queima dentro de nós aquilo que não é apresentável, que não é aceitável a Deus. Quando nós chegamos para Deus querendo bênçãos, ou com motivações erradas, ou com soberba, ou ainda buscando sistemas humanos dentro do reino de Deus, o fogo vem e queima. E quando nós aceitamos
aceitamos, quando nós nos submetemos ao fogo, quando nós deixamos o fogo de Deus arder, então esse fogo não nos destrói, não nos elimina. Esse fogo nos purifica, esse fogo nos aperfeiçoa mais. Mas o fogo que fala, então vamos dizer assim, que duas operações são essas? Malaquias 3 fala sobre, Malaquias 3, 2 e 3, né? Ele fala sobre o fogo de purificação. Então, o primeiro tipo ou a primeira operação do fogo de Deus é para purificar, para refinar. Mas o fogo de Malaquias 4, versículo 1, é um fogo que destrói. Porque se eu não permiti, se eu não me sujeitei a Deus, se eu não quero Deus, veja, tem muitas misturas na igreja e fora da igreja. Tem gente que nunca foi numa igreja, mas tem um coração e deseja Deus, mas está muito misturado com outras coisas. Então, tem essa mistura que no último dia Deus vai revelar. Isso cabe a Deus. Não é quem pertence a uma igreja cristã, não é quem fez tais obras. Deus vai olhar para o coração, Ele vai olhar. Deus tem uma maneira de ver como cada pessoa reage à sua voz, às suas verdades, mas principalmente vai ser beneficiado quem se sujeitou a esse fogo de Deus antes. Quem permitiu que o fogo queimasse, quem permitiu que o fogo eliminasse as coisas, essas motivações erradas. Jesus disse que quem busca salvar a sua vida vai perdê-la. Então isso é muito sério, porque dentro da igreja nós estamos procurando salvar a nossa vida, nós estamos procurando aumentar, proteger, exaltar. Muitas vezes dentro da igreja nós estamos dando muito espaço para a exaltação pessoal, para essa soberba, e estamos praticando coisas que Deus não deseja. Então, esse fogo purificador vem antes, mas o fogo do capítulo 4 é um fogo que consome, e aí ele fala que ele não vai deixar nem raiz e nem ramo, porque Deus precisa eliminar a origem. Exatamente como isso funciona, o que significa, tem outros textos, mas não interessa para nós nesse momento, e muita coisa a gente não vai saber muito especificamente como Deus vai tratar com cada situação, mas é importante saber que tem o fogo que purifica e tem o fogo que destrói. Esse número 4 eu já falei. Você pode, assim, tem vários textos que falam sobre isso, né? Vamos olhar aqui em Isaías 30. Isaías 30, ele fala sobre a Síria, mas eu já mencionei que Isaías 13 fala sobre o dia do Senhor e como Deus vai tratar com as nações. Deus sempre usou nações, governos, sistemas malignos. Nós somos totalmente contra, Deus é totalmente contra Babilônia, Assíria, Roma, o Império Romano, todos os sistemas que oprimem, sistemas que perseguem. A Inquisição era um sistema do mal, perseguição por grupos islâmicos, a perseguição é do mal, governos que estão avançando guerras, grupos terroristas como o Hamas que fizeram barbaridades, o Holocausto na Segunda Guerra. Então, todas essas situações são situações de sistemas, de pessoas e sistemas malignos, são do mal. Em Isaías 13, Deus
Deus dá umas profecias, tem várias profecias na Bíblia contra a Babilônia, porque Babilônia era um sistema antigo, mas Babilônia é icônico, ele representa, né, como o livro de Apocalipse representa não só governos, mas representa o comércio, sistema religioso. Babilônia representa o governo do homem, a soberba do homem. Então, em Isaías 30, ele fala assim, Deus está falando sobre restauração, que depois da perseguição, depois do castigo, do fogo de refinar, então ele fala assim, né, que haverá bênção. Eu não vou ler o texto todo, mas ele fala, Isaías 30, versículo 19, ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Então ele fala sobre, né, versículo 20, embora o Senhor te dê pão de angústia, água de aperto, contudo não se esconderão mais teus mestres. Então ele começa a falar de restauração. E ele até fala que haverá, versículo 25 ou 23, o Senhor vai dar chuva, vai dar prosperidade, vai restaurar a terra. Versículo 26, a luz da lua será como a luz do sol. Então ele fala sobre a bênção, sobre a restauração, depois que eles passaram por várias angústias. Mas aí, a partir do versículo 27, ele fala, o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. E aí ele tem, né, vários versículos aqui, que eu não vou ler a passagem toda, mas no versículo 31 ele fala que ele mostra que ele está falando especificamente da Síria. A voz do Senhor desfará em pedaços a Síria. No versículo 30, o versículo anterior, fala que o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, labareda de um fogo consumidor. E aí ele fala que ele vai julgar a Síria. Então, tem muitos textos que tomaria muito tempo para entrar em detalhes, mas Deus, no quarto ponto nosso aqui, é que Deus usa governos, sistemas de perseguição, sistemas do mal, para esse processo de apurar. Então, em todas as situações, mas estamos vivendo essa situação entre Israel e Hamas, é um exemplo de como Deus não fez uma intervenção. Deus poderia, tantas vezes, Deus tem dado libertação tremenda para Israel. Em várias ocasiões. Dessa vez ele não protegeu, Israel tem tantas defesas, tecnologias, sistemas de proteção, e eles foram vulneráveis, eles sofreram. E Deus permite essas coisas. A gente tem que falar isso com muito cuidado, muito temor. Isso não justifica. Hamas é um sistema do mal, é um instrumento do mal, mas Deus permite isso antes de chegar. Isso pode ser só um exemplo temporário aqui, mas eu acredito que, não sei exatamente como vai ser os últimos anos, a grande tribulação, a última grande batalha contra Israel, contra o povo de Deus. Tem muitas profecias e situações escatológicas que a Bíblia fala, mas o que eu quero mostrar é que Deus permite derrotas, Deus permite mortes e tribulação para apurar, para purificar, e no final Deus vai julgar. Deus vai julgar esses exércitos, esses sistemas do mal. Nós não sabemos exatamente como vai ser. Na verdade, em todas as guerras humanas, né, na Segunda Guerra Mundial, acabaram com o nazismo, mas o nazismo vai brotando. Desde então, sempre tem neonazistas, tem a mesma semente continua. Então, Deus é o único, porque todas as guerras, primeiro que as pessoas justas e injustas morrem, sofrem, em todas as guerras de ambos os lados. E a guerra em si, como essa que Israel está travando e todas as guerras que já foram travadas, elas não eliminam o mal. Não eliminam o mal. Nenhuma guerra consegue extirpar, tirar o mal de nenhum lugar. Então, o dia do Senhor
é só no último dia, só o dia do Senhor é que vai trazer essa justiça final. E é disso que Malaquias está falando quando ele fala que o dia vem, os soberbos. Se você quiser uma passagem que fala sobre os soberbos, eu não vou ter tempo agora, talvez na próxima vez a gente possa ler, mas o propósito de Deus, acho que eu até vou deixar esse último ponto aqui, para a gente falar no próximo estudo, porque eu quero me aprofundar um pouco nisso. Eu já falei que quando a gente coloca o que é o dia do Senhor, o que vai acontecer quando Jesus voltar, o que você espera quando Jesus voltar, você enfatiza as passagens onde fala que Jesus vem com um grande exército, com espada na sua boca e vai eliminar todos os malignos, todos os malfeitores. Ou será que a vinda do Senhor, na verdade, tem um outro propósito? O grande propósito de Deus é estabelecer o seu reino. E Malaquias 4, versículo 2, ele fala sobre isso, e nós vamos deixar esse ponto para a gente desenvolver mais da próxima vez, mas vamos ler aqui. Mas para vós, então vem esse fogo, no dia do Senhor, vem um fogo que vai realmente eliminar. Agora, isso também é um grande mistério, porque de acordo com, tem várias interpretações, mas de acordo com o que a gente consegue entender de outras profecias, Jesus vem para derrotar os exércitos que querem acabar com Israel, que querem acabar com Jerusalém, que querem acabar com o povo de Deus, que querem acabar com Deus. Jesus vai voltar para derrotar um grande movimento do homem contra Deus. Então, vai ter um grande movimento, mas não tão visível, vai ter um grande avivamento, vai ter muitas pessoas se convertendo ao Senhor, vai ter a igreja sendo purificada no meio dessas tribulações, mas visivelmente a igreja de Jesus, ela não vai aparecer como uma grande força. Ela não vai ter uma grande coalizão de nações que estão do lado de Deus. Não, aparentemente todos os povos de um lado de outro vão se unir contra Deus. É isso que a gente entende que vai acontecer no fim. E Jesus vai voltar e vai vencer esses exércitos que estão se unindo contra ele. Mas para eliminar o mal, aí tem vários outros textos, né? 2 Pedro fala assim que o dia vai arder como fogo também, que até os elementos vão derreter e que os céus e a terra vão ser renovados. E quando a gente olha o livro de Apocalipse, aparentemente vai levar 1000 anos para Jesus reinar sobre toda a humanidade, colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregar o reino a Deus e ainda ter uma grande guerra no final do milênio. Então, parece que esse processo de Jesus voltar e eliminar todo o mal de uma vez não tem uma confirmação em vários outros textos. Então, quando nós lemos aqui em Malaquias 4, aquele dia vai arder como fornalha e todos os ímpios, todos os injustos vão ser simplesmente eliminados, isso não vai acontecer de uma vez. Eu entendo que Jesus vai vencer uma grande batalha, um grande exército reunido contra ele, contra a causa dele, mas ele vai governar durante 1000 anos e vai colocar paulatinamente todas as coisas debaixo de seus pés. Ainda vai ter um grande um conflito final no final do milênio. Mas vamos ler aqui, versículo 2, Malaquias 4:2, para a gente deixar essa conexão, esse elo para a gente retomar na próxima aula. Mas para vós que temeis o meu nome, então tem a vinda, o dia do Senhor que vai queimar como fogo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Algumas pessoas que conhecem os animais, assim, criação de animais, em algumas regiões que tem inverno, então quando tem neve, quando tem muito frio, a criação, os rebanhos são guardados dentro de um lugar mais protegido, eles têm alimentos ali, mas eles não podem sair porque é muito frio lá fora. Então, quando vem a primavera, quando derrete a neve, quando o sol sai e começa a esquentar, então eles soltam os rebanhos, e principalmente os bezerrinhos que estavam ali presos, têm muita energia, eles saem pulando e saltando. Ele falou assim, como Romanos 8 fala da liberdade, da glória da liberdade dos filhos de Deus, toda a criação sendo liberta. Então nós ansiamos, nós desejamos, nós temos grande anseio por justiça. Nós não desejamos, a Bíblia fala que Deus, eu coloquei aqui, o prazer de Deus não é destruir. Deus não tem prazer em matar, Deus não tem prazer em julgamento. É necessário para tirar o mal e para poder estabelecer o reino de Deus. Não pode mais conviver, não pode mais ficar a semente do mal para crescer outra vez. Então é necessário, mas Deus não tem prazer nisso. Quando nós falamos da segunda vinda, sim, nós precisamos estar preparados para o fogo, nós precisamos estar preparados para Deus colocar, retribuir e colocar tudo em ordem e retribuir os que fizeram mal. Mas o anseio, o desejo nosso é para que o reino de Deus seja estabelecido com justiça. Então, vamos procurar falar um pouco mais sobre isso da próxima vez, para entender o que vai acontecer, qual é a perspectiva da vinda de Jesus, do dia do Senhor. Deus, nós queremos que o Senhor volte, mas reconhecemos que nós seríamos os primeiros a não suportar hoje o dia da tua vinda. Então queremos que o teu fogo atue na nossa vida. É uma oração perigosa, mas que possamos fazer de coração, que o Senhor possa realmente eliminar, refinar, apurar a nossa vida, para que tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que faz parte da velha criação, tudo aquilo que seria uma semente do mal ainda dentro do nosso coração, seja eliminado, e que nós possamos realmente aguardar a tua vinda, aguardar o sol da justiça, aguardar a liberdade dos filhos de Deus. Nós queremos isso, queremos para nós, queremos para o Senhor, queremos para toda a criação, e pedimos que o Senhor nos prepare para isso, em nome de Jesus. Amém.